Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha sobre o Sistema Tributário Nacional, STN. É uma matéria que nos veio do professor Rubens. Relembrando que eu ah, sempre faço uma leve lembrança de alguns conceitos que nós já vimos, para a gente não começar a aula aí boiando, e depois nós adentramos no tema específico da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as infrações e as sanções tributárias. É um tema um pouquinho extenso, gente, e até falar para vocês. Eu deixei o material em PDF, como sempre, na nossa plataforma Teams. Tá bem exemplificado, bem detalhado. Então hoje, mais do que nunca, na verdade todas as aulas são importantes que vocês baixem esse material em PDF. Mas hoje, mais do que nunca, é muito importante que vocês baixem esse resumo que eu deixo para vocês lá, porque ele está bastante completo, bastante elucidativo e vai ser legal para vocês estudarem, dar uma olhada quando precisar, tá bom? Então, nosso tema de hoje: infrações e sanções tributárias. Antes de começar a falar sobre as infrações e as sanções tributárias, nós vamos relembrar aquele primeiro ponto que eu abordei com vocês, que um monte de gente confunde. Ah, o pessoal acha que é imposto, tudo é imposto. Lembrando, tributo é a espécie principal da qual imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório são espécies. Então, o gênero principal é tributo. E as espécies de tributo: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Vejam, infrações e sanções tributárias. Então, o gênero principal é o tributo. O imposto é só uma espécie de tributo. Nós já vimos isso em aulas passadas, mas só para nós relembrarmos, correto? Então vamos lá. Nosso material está lá naquela. Eu fiz uma escalinha para vocês. Tributo é o principal. Dentro do tributo, como espécies de tributo: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Perfeito? Isso é importante para nós. Isso eu quero que vocês guardem, tá? Que o imposto é uma espécie de tributo e vocês vão explicar isso para muita gente ainda, eu tenho certeza. Tá bom? Então vamos só também relembrar agora o conceito de tributo previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. O que o artigo 3º do CTN diz? Ele diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, em grana e obrigatória, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, o pagamento de tributo não é sanção, tá? O não pagamento de um tributo pode gerar uma sanção, que nós vamos ver hoje, mas o pagamento do tributo em si não é sanção, tá? Então, o pagamento do tributo ele não constitui sanção de ato ilícito, certo? O pagamento de tributo sempre instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa vinculada. Tem que ter o fato gerador, né? Tem que estar previsto em lei, tem que ocorrer o lançamento para que surja o
crédito tributário passível de cobrança pelo ente administrativo responsável por essa cobrança. Então, o artigo 3º ele diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Show de bola, gente! Revimos esses 2 pontos para que nós possamos, enfim, adentrar na matéria, no tema de hoje, que diz respeito às infrações e sanções tributárias. Primeiro ponto a se levantar, gente. Para que os tributos, por que os tributos são cobrados, são recolhidos pelo Estado? Por que o Estado cobra tributo de nós, contribuintes, dos cidadãos, dos empresários, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas? Por que o Estado cobra tributo da gente? O Estado ele necessita arrecadar recursos financeiros para que ele funcione, para que ele possa disponibilizar serviços públicos. Sem a arrecadação de tributo, o Estado não consegue funcionar, o Estado não consegue pagar seus servidores, não consegue oferecer serviços e uma série de situações que estão vinculadas ao Estado. Então, a primeira situação que nós precisamos entender, o porquê o Estado cobra tributo, o porquê o Estado necessita arrecadar tributos. E ele necessita arrecadar tributos para que ele possa funcionar. Sem esses tributos, ele não funciona. Já imaginou? Se o Estado não tem arrecadação, como é que ele vai pagar um servidor público? Como é que ele vai prestar um serviço público? Não tem como. Vocês concordam? Por tal motivo, tá certo? Por tal motivo, o não pagamento de tributo, ele afronta a sociedade em geral. Ou seja, o Estado não arrecada tributo para ele funcionar, para ele prestar serviços públicos, para ele poder pagar os servidores públicos, que em regra são funcionários que prestam serviços para nós, tá? Então, o não pagamento de tributos, por este motivo, ele afronta a sociedade, ele afronta o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, certo? E por tal motivo, o não pagamento de tributo, ele é considerado um ilícito. E aqui eu separei no material para vocês a diferença. Muita gente fala termos e nós nem sabemos o que significa, tá? Eu separei para vocês a diferença entre ilícito e lícito, ato ilícito e ato ilícito. O que é um ato ilícito? É tudo aquilo que está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. É tudo aquilo que está de acordo com a lei brasileira. O artigo 188 do Código Civil, ele determina que não constitui atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. O que ele diz? Que todo ato praticado de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, ele é considerado lícito. Lembrando, o pagamento de tributo eles tem que estar previsto em lei. Então, ele só é cobrado se ele for instituído por lei. Então, se eu deixo de pagar um tributo instituído por lei, eu pratico um ato ilícito,
porque o ato lícito é todo ato praticado de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. E o ato ilícito? É o ato que é praticado, é o ato que viola o ordenamento jurídico brasileiro. É o contrário. Lícito dentro da lei, de acordo com a lei, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ilícito, atos que violem, atos contrários ao ordenamento jurídico brasileiro. Show de bola, né, gente? É bem tranquilo isso, mas são temas, são conceitos que a gente precisa rever às vezes, porque nós estamos falando de ato ilícito e ilícito, e a gente nem sabe às vezes, ou não sabe ou não lembra o que é um ato ilícito, o que é um ato lícito, certo? Vamos guardar lícito de acordo com a lei, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ilícito, contrário, que viola o ordenamento jurídico brasileiro, que viola a lei brasileira. Tá certo? Gente, a obrigação principal de um contribuinte, de um sujeito passivo de uma obrigação tributária, é o pagamento do tributo, certo? Então, se ele não efetua esse pagamento dessa obrigação principal, nós vamos ver que tem a acessória também, o que ele comete? Um ilícito tributário. Não é isso que nós vimos agora? O pagamento de um tributo, para que ocorra a cobrança de um tributo, esse tributo tem que ser instituído por lei. Está lá no conceito do tributo que nós vimos agora, certo? Se ele é instituído por lei, se eu deixar de pagar este tributo, eu comito um ato ilícito, porque o que é o ato ilícito? É o ato praticado em contrariedade ao ordenamento jurídico brasileiro, em contrariedade à lei. Show de bola, gente? Nós vimos inicialmente aí essas informações gerais. No próximo vídeo nós adentraremos especificamente, nós falaremos um pouquinho de sanção, nós falaremos, enfim, sobre os ilícitos tributários, tá certo? Então, até o próximo vídeo.